O T-90, conhecido mundialmente como o carro de combate mais moderno já produzido em massa pela Rússia, representa a continuidade da doutrina soviética de guerra mecanizada. Herdeiro direto do T-72, ele foi concebido no final da década de 1980, quando a União Soviética buscava um equilíbrio entre poder de fogo, mobilidade e custo de produção. Quando entrou em serviço oficialmente em 1992, o T-90 foi apresentado como a síntese da experiência soviética no campo de batalha e o símbolo da nova era das forças blindadas russas. No entanto, por trás da sua aparência imponente e do marketing patriótico, há uma série de contradições e limitações que o tempo e os conflitos modernos têm revelado. O T-90 é uma evolução profunda do T-72B, equipado com um motor mais potente, novos sistemas de mira e uma torre revisada, feita parcialmente de compósitos. Ele manteve o canhão 2A46M de 125 mm, capaz de disparar projéteis de energia cinética, munições de carga oca e até mísseis guiados antitanque, como o Reflex, que pode atingir alvos a mais de 5 km de distância. Essa versatilidade de munição é uma das suas maiores vantagens, permitindo ao T-90 enfrentar não apenas outros tanques, mas também helicópteros e fortificações. Além disso, o tanque foi equipado com o sistema de proteção ativa Chitora 1, uma tecnologia que buscava cegar mísseis guiados por laser, emitindo interferência infravermelha. Era, para os anos 1990, um avanço notável. Porém, essa aparência de invulnerabilidade começa a se desfazer quando analisamos o T-90 sob o contexto das guerras modernas. O primeiro problema fundamental está em sua filosofia de design. A Rússia sempre priorizou tanques compactos e de baixo perfil, o que reduz o peso e facilita o transporte em massa, mas compromete o conforto da tripulação e, sobretudo, a proteção interna. O T-90 utiliza um sistema de autocarregamento que armazena munições em um carrossel sob a torre, bem ao lado dos tripulantes. Em caso de penetração na blindagem, o impacto frequentemente causa a explosão total do compartimento de combate, o famoso efeito Jack in the Box, em que a torre é literalmente arremessada pelos ares. Essa vulnerabilidade não é exclusiva do T-90, mas se tornou sua marca registrada nos combates recentes, especialmente na Ucrânia, onde inúmeros exemplares foram destruídos dessa forma. Outro ponto crítico está na proteção reativa. O T-90 foi projetado com blocos de blindagem reativa Contact 5, capazes de neutralizar munições de carga oca e penetradores de energia cinética. No papel, essa tecnologia o colocava entre os tanques mais bem protegidos do mundo. Mas na prática, sua eficácia depende da correta instalação e da manutenção constante desses blocos, algo que, em cenários reais de combate, nem sempre acontece. As imagens vindas do front mostram muitos T-90 com partes da proteção reativa danificadas, ausentes ou mal posicionadas, tornando o veículo extremamente vulnerável a armas portáteis modernas, como o Javelin e o NLAW. Em um mundo em que mísseis antitanque inteligentes são abundantes e baratos, o T-90 deixou de ser um gigante intocável. Apesar disso, seria injusto considerar o T-90 apenas um tanque ultrapassado. Ele ainda representa uma força significativa no campo de batalha, especialmente em ambientes onde não há superioridade aérea inimiga. Seu motor V90 e 2S2 de 1.000 cavalos garante boa mobilidade, com velocidade máxima de até 60 km por hora, em estradas e cerca de 45 km por hora em terrenos irregulares. O tanque pesa 46 toneladas, consideravelmente menos que os tanques ocidentais, como o Abrams M1A2 ou o Leopard 2A6, que ultrapassam 60 toneladas. Essa leveza confere ao T-90 maior agilidade tática, facilitando seu deslocamento em terrenos pantanosos, pontes frágeis ou regiões de difícil acesso, características comuns na geografia russa e ucraniana. A tripulação é composta por apenas 3 homens, comandante, artilheiro e motorista,
graças ao sistema automático de recarregamento, o que reduz custos logísticos e a necessidade de treinamento de um quarto membro. O sistema de visão térmica, antes uma fraqueza dos tanques soviéticos, foi modernizado com componentes franceses da Thales nas primeiras versões de exportação, como o T-90S. Isso deu ao tanque russo um salto em capacidade de combate noturno, embora, após as sanções impostas ao país, as versões mais recentes precisem recorrer a sensores nacionais de qualidade inferior, comprometendo a mesma performance. Nas exportações, o T-90 foi um sucesso comercial. Índia, Argélia, Vietnã e Iraque compraram centenas de unidades e a própria Índia produziu localmente sua versão, o T-90S Bhishma, sob licença. Nesses países, o tanque mostrou-se eficiente em condições de calor extremo, poeira e terrenos desafiadores, o que reforçou sua reputação como um veículo robusto e de fácil manutenção. No entanto, a guerra da Ucrânia revelou algo que o marketing russo não mostrava: a diferença entre desempenho de exportação e o real desempenho. As verdadeiras limitações do T-90 ficaram evidentes com o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022. Quando os primeiros exemplares do T-90M Prohiv chegaram ao fronte, esperava-se que eles dominassem facilmente os tanques ucranianos, em sua maioria T-64 e T-72 modernizados. No entanto, o que se viu foi um choque brutal entre a doutrina de guerra russa e a realidade tecnológica do campo de batalha moderno. A presença massiva de drones, mísseis antitanque de última geração e reconhecimento por satélite transformou o ambiente tático e expôs com clareza o quanto o T-90 ainda é vulnerável. Um dos maiores problemas está na consciência situacional. O T-90, apesar das melhorias no sistema de observação, ainda depende fortemente da visão direta do comandante e do artilheiro. Seu periscópio panorâmico tem alcance e resolução limitados, especialmente em condições climáticas ruins. Em contrapartida, tanques ocidentais como o Leopard 2A7 e o M1A2 SPMI-3 utilizam sistemas de vigilância 360 graus, câmeras térmicas independentes e integração em redes digitais que compartilham dados em tempo real. Isso significa que um T-90 frequentemente entra em combate cego, sem saber exatamente de onde vem a ameaça. Nos vídeos divulgados por drones ucranianos, é comum ver colunas de T-90 sendo atingidas sem sequer conseguir reagir. Outro fator crítico é o tempo de resposta do autocarregador. Embora o sistema permita uma cadência constante de disparo, cerca de 6 a 8 tiros por minuto, ele é sensível a impactos e detritos. Quando o tanque sofre uma explosão próxima, o sistema pode travar, obrigando a tripulação a reiniciar manualmente o mecanismo, perdendo segundos preciosos em combate. Além disso, o sistema não aceita munições de maior comprimento, o que limita o uso de novos penetradores mais eficientes, como os desenvolvidos para tanques ocidentais. Ou seja, mesmo o armamento principal do T-90 está preso a uma arquitetura antiga. A blindagem superior, tradicionalmente negligenciada nos tanques soviéticos, tornou-se uma fraqueza fatal. Com a proliferação de drones kamikaze e munições de ataque vertical, o topo da torre passou a ser o ponto mais visado. A blindagem ali é fina, muitas vezes equivalente a menos de 30 milímetros de aço, e incapaz de resistir a uma granada guiada moderna. As tropas russas tentaram improvisar com grades metálicas e gaiolas sobre a torre, apelidadas de Cope Cages, mas essas soluções se mostraram quase inúteis. Em vários vídeos, projéteis caem diretamente sobre o topo, penetrando o teto e detonando o carrossel de munições, destruindo completamente o tanque. Apesar disso, o T-90M é uma melhoria notável em relação às versões anteriores. Ele incorpora o sistema de proteção Relict, uma evolução do Contact 5, capaz de resistir a projéteis cinéticos modernos e munições tandem. A torre agora é soldada, não fundida, oferecendo maior integridade estrutural. Também há novas telas laterais, reforço da blindagem frontal e um sistema de controle de fogo mais rápido.
Em testes e desfiles, o T-90M realmente parece imponente. Mas os combates reais mostraram que nenhum desses avanços é suficiente diante de uma guerra digitalizada, onde a primeira detecção geralmente significa a destruição. Outro ponto crítico é o comando e controle. A Rússia ainda opera seus blindados sob uma doutrina centralizada, com pouca autonomia para comandantes de campo. Enquanto tanques ocidentais se comunicam entre si e com drones em tempo real, formando uma rede integrada, o T-90 opera, na maioria das vezes, isolado. Isso significa que ele pode ser emboscado ou flanqueado sem aviso. A falta de um sistema de alerta de aproximação de drones, somada à ausência de defesa ativa moderna, faz com que o T-90 dependa exclusivamente da sorte e da habilidade do motorista para sobreviver. As perdas de T-90 na Ucrânia também expuseram falhas de logística e manutenção. Muitos veículos foram abandonados após falhas mecânicas simples, como superaquecimento do motor ou pane elétrica no sistema de controle de tiro. Isso mostra que, embora o design russo seja robusto, ele não é imune à falta de peças e manutenção adequada, um problema agravado pelas sanções internacionais. Componentes importados, especialmente ópticos e eletrônicos, se tornaram difíceis de substituir, obrigando as fábricas russas a improvisar com materiais de qualidade inferior. Ainda assim, seria um erro subestimar o T-90. Ele continua sendo uma ameaça formidável, especialmente quando operado em grandes números e apoiado por infantaria mecanizada. Seu canhão de 125 mm mantém poder destrutivo considerável, e o tanque ainda pode disparar mísseis guiados a longa distância, o que lhe confere certa vantagem em emboscadas. A versão T-90M também recebeu um sistema de navegação por satélite, comunicação digital e novos revestimentos térmicos que reduzem sua assinatura no campo de batalha. O futuro do T-90 é, ao mesmo tempo, promissor e incerto. Promissor porque ainda é o pilar das forças blindadas russas, e incerto porque a guerra moderna avança mais rápido do que a capacidade de atualização de seus sistemas. O T-90M ProRev representa o auge da evolução dessa linha, mas também o limite de um conceito que nasceu nos anos 1970. Ele é o último capítulo de uma geração de tanques que dependem do canhão e da blindagem como principais formas de sobrevivência, enquanto o mundo caminha para veículos cada vez mais conectados, automatizados e integrados a redes de inteligência de campo. Comparado aos tanques ocidentais modernos, o T-90 ainda se destaca por seu custo-benefício e simplicidade. Um T-90M custa cerca de 4,5 milhões de dólares, menos da metade de um Leopard 2A7 e quase um terço do preço de um M1A2CEP-C3. Além disso, o custo operacional é significativamente menor. O motor russo é mais simples, o sistema de carregamento automático elimina um tripulante e a manutenção pode ser feita em oficinas de campanha. Essa filosofia de guerra em massa é o coração da doutrina russa. Moscou não busca criar o tanque mais sofisticado do mundo, mas sim o mais numeroso e funcional em condições adversas. E nisso, o T-90 cumpre bem o seu papel. Porém, quando analisamos o desempenho em combates de alta intensidade, o abismo tecnológico se torna evidente. O M1 Abrams, o Challenger 3 e o Leopard 2A7 operam em conjunto com sistemas de vigilância aérea, satélites e comunicação criptografada, enquanto o T-90 ainda depende de rádios convencionais e da linha de visão direta. Seus sensores são menos precisos, sua mira estabiliza mais lentamente e a precisão do disparo em movimento é inferior. Nos confrontos registrados na Ucrânia, o T-90 raramente acerta o primeiro disparo quando em movimento, o que é crucial em um duelo de blindados. Já os tanques ocidentais, com estabilização digital e sistemas automáticos de correção balística, quase sempre disparam primeiro e com maior precisão. Outro ponto decisivo é a proteção ativa. Enquanto Israel equipa seus tanques Merkava com o sistema Trophy, capaz de interceptar foguetes e mísseis a poucos metros de distância, o T-90 ainda depende de contramedidas passivas.
O Stora 1, apesar de inovador em sua época, já não é eficaz contra mísseis modernos que utilizam múltiplos modos de guiagem. A Rússia até anunciou novos sistemas de proteção ativa, como o Afganit e o Arena-M, mas poucos T-90M os possuem de fato. Na prática, a maioria continua exposta a ataques verticais e laterais. Mesmo assim, o T-90 ainda tem algo que muitos tanques não têm: resiliência de produção. Ele pode ser fabricado em larga escala, com peças produzidas em território russo, sem depender fortemente de fornecedores estrangeiros. Essa capacidade industrial é vital em tempos de guerra prolongada. Enquanto os países da OTAN demoram anos para repor tanques perdidos, a Rússia pode substituir dezenas em poucos meses. Esse fator logístico garante ao T-90 uma presença contínua no campo de batalha, mesmo que sua taxa de perdas seja alta. Além disso, a Rússia tem investido na integração do T-90 com drones de reconhecimento tático, permitindo que o comandante receba informações de alvos detectados a quilômetros de distância. É uma tentativa de compensar a deficiência da consciência situacional direta com o uso de plataformas externas. Embora rudimentar em comparação aos sistemas ocidentais, esse modelo híbrido mostra que Moscou reconhece a necessidade de evoluir sua doutrina de combate blindado. O papel simbólico do T-90 também é inegável. Ele é a vitrine do poder terrestre russo, o tanque exibido em desfiles na Praça Vermelha, o veículo que representa a força e a continuidade da tradição soviética. Sua imagem está profundamente associada à ideia de resistência e poder, tanto para o público interno quanto para os aliados e clientes internacionais. Mesmo em meio às críticas e às falhas reveladas, ele continua sendo um ícone militar, projetado para inspirar confiança e intimidar adversários. No entanto, há um limite claro para o que um projeto baseado em conceitos dos anos 80 pode alcançar. O campo de batalha está mudando rapidamente. Os exércitos agora dependem de enxames de drones, inteligência artificial e munições de precisão capazes de eliminar alvos a quilômetros de distância. Um tanque isolado, por mais poderoso que seja, tornou-se um alvo previsível. A sobrevivência dos blindados no século XXI dependerá da integração total com sensores, sistemas antiaéreos e veículos autônomos de apoio. Nesse futuro, o T-90 se aproxima do fim de sua era, ainda relevante, mas já ultrapassado em concepção. A Rússia tenta responder a isso com o desenvolvimento do T-14 Armata, um projeto ambicioso que promete resolver todas as limitações herdadas do T-72 e T-90. O Armata tem torre não tripulada, cápsula blindada para a tripulação e sistemas de proteção ativa modernos. No papel, ele seria o primeiro tanque de nova geração. Em última análise, o T-90 simboliza a filosofia militar russa: robustez, quantidade e adaptabilidade. Ele é um tanque feito para resistir, não necessariamente para vencer em igualdade tecnológica. É a materialização da crença de que a guerra se ganha pela persistência, não pela perfeição. Mesmo com suas falhas, o autocarregador perigoso, a blindagem vulnerável, a falta de visão total e a limitação eletrônica, o T-90 ainda continua lutando como um guerreiro envelhecido que resiste em meio a um campo de batalha dominado por máquinas e algoritmos.